Existem momentos em que a fé parece ser a única luz em meio à escuridão. Mas e quando essa mesma fé se torna motivo de zombaria, humilhação e até de condenação? O que acontece quando o inimaginável se levanta contra um servo de Deus? E em vez de derrota, o sobrenatural se manifesta diante de todos. Hoje você vai conhecer uma história real que aconteceu em Angola e que prova que o poder de Deus ainda se move de forma milagrosa. Prepare-se, porque o que você vai ouvir vai estremecer seu coração. Tá chegando mais um vídeo do seu canal Onde o Milagre Começa. Se inscreva agora e não perca nenhum testemunho real. Meu nome é Mateus Antônio. Sou de uma pequena aldeia próxima a Malange, no coração de Angola. Em 2018, eu tinha 36 anos e já dedicava mais de uma década à obra do Senhor, servindo como pastor em uma igreja evangélica simples, feita de barro e chapas de zinco. Ali, cerca de 50 pessoas se reuniam toda semana para adorar a Jesus. Minha esposa, Rosa, e nossos 2 filhos pequenos, Samuel e Lídia, dividiam comigo uma vida humilde. Não tínhamos riquezas, mas vivíamos pela fé, sustentados por milagres diários. Durante anos, vi com meus próprios olhos a mão de Deus agir. Enfermos sendo curados, famílias restauradas, pessoas libertas de espíritos malignos. A cada culto, eu via mais e mais corações se rendendo a Cristo. E era impossível não me emocionar ao perceber que o Evangelho, que um dia chegou até nós através de missionários, agora se espalhava por Angola através de simples homens e mulheres que decidiram crer. Mas, irmão, o que eu não sabia era que minha fé estava prestes a ser provada de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Pois enquanto o poder de Deus transformava vidas, havia também aqueles que odiavam essa mensagem. Homens que se incomodavam com a luz porque viviam nas trevas. Naquela época, grupos armados vinham de regiões próximas para impor medo nas aldeias, perseguindo principalmente líderes cristãos. Eu não sabia, mas meu nome já estava marcado. Cada sermão, cada oração, cada alma salva era monitorada pelos inimigos da fé, e eles esperavam apenas o momento certo para agir. Foi numa noite de sexta-feira, após um culto poderoso em nossa pequena igreja, que o inesperado aconteceu. O vento soprava forte, as lamparinas ainda iluminavam o templo improvisado e alguns irmãos estavam comigo orando, quando ouvimos um barulho estranho do lado de fora. O que aconteceu a seguir mudaria para sempre a minha vida e a história daquela aldeia. O silêncio daquela noite foi quebrado por passos pesados e vozes em tom de ameaça. Antes que pudéssemos entender o que estava acontecendo, homens armados arrombaram a porta da pequena igreja. Eram cerca de 6, com rostos cobertos por panos e olhos cheios de ódio. "Onde está o pregador?" gritou um deles, apontando sua arma em minha direção. Os irmãos que estavam comigo tentaram interceder, implorando que nos deixassem em paz, mas eles não vieram para conversar. Vieram para humilhar e destruir. Em segundos, fui arrastado para fora, enquanto minha esposa e meus filhos choravam desesperados. Me amarraram com cordas e, para zombar da minha fé, improvisaram uma cruz de madeira, amarrando meus braços e pernas diante de toda a aldeia. Cada golpe de vara, eles riam e gritavam: "Onde está o teu Deus agora, pastor? Se ele é real, que venha te salvar." O povo, assustado, se aglomerava à distância. Alguns queriam intervir, mas o medo das armas os mantinha paralisados. Meus filhos choravam sem consolo, enquanto Rosa implorava por misericórdia. Em meio à dor, uma paz inexplicável tomou meu coração. Lembrei-me das palavras de Jesus: "Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós." E naquele instante, percebi que não estava sozinho. Eu sabia que o Espírito Santo estava comigo. Meus lábios
Mesmo sangrando, conseguiram pronunciar uma oração: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Essas palavras só aumentaram a fúria dos agressores. Eles riam ainda mais alto, dizendo que eu morreria ali diante de todos como um derrotado. Mas o que ninguém sabia era que o céu já se movia. O milagre estava prestes a acontecer. E antes de eu continuar esse relato, preciso te pedir algo importante. Se essa história já tocou seu coração até aqui, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Assim, você não perde o que vai acontecer a seguir, porque a parte mais impactante dessa experiência está prestes a ser revelada. Enquanto eu permanecia amarrado naquela cruz improvisada, com meu corpo ferido e minha família em prantos, os homens continuavam zombando. A cada palavra tentavam me diminuir diante da aldeia. Cadê o poder do teu Deus? Hoje todo mundo vai ver que tua fé é uma mentira. Mas de repente algo começou a acontecer que ninguém podia explicar. O céu, que até então estava limpo, escureceu em questão de minutos. Uma nuvem pesada se formou sobre a aldeia e um vento forte começou a soprar. As lamparinas se apagaram e um silêncio tomou conta do lugar. Os agressores, que antes riam, começaram a olhar para cima inquietos. O ar parecia carregar uma presença invisível, mas tão poderosa que todos conseguiam sentir. Foi então que um clarão atravessou as nuvens e iluminou exatamente o lugar onde eu estava amarrado. Meus olhos se encheram de lágrimas, porque eu sabia. Deus havia descido para mostrar que Ele ainda reina. No mesmo instante, as cordas que me prendiam começaram a se desfazer sozinhas, como se fossem queimadas por mãos invisíveis. O povo da aldeia, em choque, gritava: "É milagre! É o poder de Deus!" Meus braços e pernas foram soltos, mas eu não caí ao chão. Uma força sobrenatural me sustentava de pé. Os próprios homens que me agrediam recuaram, tremendo de medo, e um deles deixou cair a arma no chão. Naquele momento, senti a presença do Espírito Santo me encher de ousadia. Olhei para os que me perseguiam e declarei em alta voz: "Vocês tentaram me envergonhar, mas o meu Senhor é vivo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre." Alguns caíram de joelhos, outros fugiram desesperados. A aldeia inteira foi tomada por um temor santo. Ninguém podia negar. Um milagre havia acabado de acontecer diante de todos. Minha esposa correu até mim e me abraçou, chorando de alegria. Meus filhos, que antes choravam de medo, agora sorriam dizendo: "Papai, Deus te salvou." Naquele instante, compreendi que o propósito daquela provação não era a minha derrota, mas sim a manifestação da glória de Deus diante de crentes e incrédulos. Após aquele clarão e a libertação sobrenatural, o silêncio tomou conta da aldeia. Era como se o tempo tivesse parado. Todos olhavam para mim com espanto, e até os pássaros que antes cantavam se calaram diante da presença de Deus. Os homens que haviam me amarrado estavam agora sem forças. Um deles, o líder, caiu de joelhos, com o rosto em terra, tremendo. Com lágrimas nos olhos, murmurava: "Perdoa-me. Eu não sabia. Eu não sabia." Outros dois largaram as armas e fugiram em desespero. Mas ainda assim, mesmo correndo, olhavam para trás, como se fossem perseguidos por uma força invisível. O povo da aldeia, antes temeroso, começou a se aproximar. Mulheres choravam, homens levantavam as mãos para o céu e até crianças declaravam: foi Deus que o libertou." Naquele momento, senti a responsabilidade que o Senhor havia colocado sobre mim. Não era apenas sobre a minha vida, era sobre a fé de toda uma comunidade. Levantei a voz e disse: "Vocês viram com seus próprios olhos. O Deus que servimos não está morto, Ele é vivo. Não temam os homens, porque maior é aquele que está conosco." As pessoas começaram a aclamar o nome de Jesus. E ali mesmo, naquela noite, a pequena aldeia se transformou em um altar de adoração. Não importava mais a escuridão ou o perigo.
Todos se ajoelharam diante do Senhor. Mas o que mais me marcou foi ver o que aconteceu com um dos perseguidores. O mesmo homem que havia me dado chicotadas minutos antes, agora se aproximava, ainda chorando, e disse: "Pastor, ore por mim. Quero conhecer esse Deus que acabou de te salvar." Com o coração cheio de misericórdia, coloquei minha mão sobre a cabeça dele e orei. E diante de todos, aquele homem confessou Jesus como Senhor. O Espírito Santo desceu sobre ele de forma tão poderosa que muitos ali também foram tocados e começaram a se render a Cristo. Naquela noite, a aldeia que antes estava marcada pelo medo foi tomada pela presença de Deus. Nunca mais fomos os mesmos. Os dias seguintes foram de completa transformação. A notícia do que havia acontecido naquela pequena aldeia perto de Malange se espalhou rapidamente. Não demorou muito para que pessoas de vilas vizinhas começassem a chegar, curiosas para ouvir o testemunho do milagre. Homens, mulheres e jovens vinham a pé, caminhando quilômetros em estradas de terra, só para ver com os próprios olhos o pastor que havia sido solto por uma intervenção divina. Alguns vinham com ceticismo, duvidando, mas todos voltavam impactados, porque a presença de Deus continuava a se manifestar de forma poderosa em cada culto. A pequena igreja de barro e chapas já não comportava mais tanta gente. Pessoas se reuniam do lado de fora, embaixo das árvores, cantando e orando. Cada reunião se transformava em um grande encontro de fé, e algo sobrenatural começou a acontecer. Enfermos eram curados, apenas ouvindo o testemunho. Famílias inteiras se reconciliavam. Jovens, antes perdidos em vícios, eram libertos. E até líderes de outras religiões vinham assistir em silêncio, reconhecendo que havia algo real naquela mensagem. Missionários que estavam em Luanda ouviram falar do caso e viajaram para testemunhar. Alguns escreveram relatos, outros gravaram vídeos, e a história ultrapassou as fronteiras da região. Pastores de várias partes de Angola começaram a pregar sobre a noite em que Deus libertou o seu servo na cruz. Mas o mais impressionante foi ver como a fé do povo se fortaleceu. Antes, muitos viviam escondendo sua crença por medo da perseguição. Depois daquele milagre, ninguém mais se calava. Jovens iam para as ruas pregar, famílias abriam suas casas para estudos bíblicos, e até mesmo aqueles que zombavam começaram a se interessar pelo Evangelho. Eu, Mateus, compreendi que o Senhor havia permitido aquela provação não apenas para mostrar seu poder na minha vida, mas para desencadear um avivamento em toda a região. E isso ficou ainda mais claro quando um dos homens que me perseguiu voltou, agora completamente transformado, trazendo sua esposa e seus filhos para aceitar Jesus. Ele chorava e dizia diante da igreja lotada: "Se Deus perdoou a mim, que quase matei o pastor, Ele também pode perdoar vocês." Naquele dia, dezenas de pessoas se levantaram e entregaram suas vidas a Cristo. Hoje, quando olho para trás e lembro daquela noite em que fui amarrado a uma cruz, não sinto apenas a dor das chicotadas ou a angústia dos gritos de zombaria. O que mais permanece em meu coração é a lembrança da glória de Deus descendo sobre aquele lugar, transformando vergonha em vitória, humilhação em testemunho e perseguição em avivamento. Aprendi que a fé verdadeira não é provada quando tudo vai bem, mas sim quando somos colocados diante do impossível. Naquele momento, eu estava sozinho diante dos homens, mas nunca estive sozinho diante do Senhor. Ele me sustentou, me libertou e, acima de tudo, mostrou a todos que sua mão ainda se move com poder. A aldeia nunca mais foi a mesma. Hoje, a pequena igreja de barro deu lugar a um templo maior, construído pelas próprias mãos da comunidade. Onde antes havia medo, hoje há louvor. Onde havia silêncio, hoje há cânticos. Onde havia ódio, hoje reina o perdão.
E eu nunca esquecerei as palavras de um dos perseguidores, agora convertido e meu irmão em Cristo. Ele disse: Pastor, naquela noite eu vi com meus próprios olhos que Deus é real. Eu não precisava mais de argumentos, porque a presença dele me convenceu. Esse é o maior milagre. Corações duros sendo quebrantados, vidas sendo restauradas, famílias sendo salvas. Porque a libertação que vivi na cruz não foi apenas para mim, mas para que muitos conhecessem a verdade que liberta. Muitos são os que se levantam contra mim, mas tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Salmos 3:1-3. Ore comigo. Senhor, eu te agradeço porque a tua presença nunca nos abandona. Peço que cada pessoa que ouviu este testemunho seja fortalecida na fé, que receba coragem diante das perseguições e esperança diante das lutas. Que os lares sejam visitados pelo teu Espírito e que milagres aconteçam para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Se essa história falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu creio no poder de Deus. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho para não perder mais testemunhos como este e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma palavra de esperança. Porque juntos vamos espalhar ao mundo que o nosso Deus ainda faz milagres.